Vamos lá, vamos começar a conversar então. Preparados aí? Vamos lá, vamos lá. Meus amigos, então a ideia aqui é aproveitar esse espaço no Instagram do Ponto, que é um Instagram já bastante prestigiado por todos vocês. Eu digo, sempre digo a ele, sempre digo para o nosso amigo, ele já é um ponto de referência para concursos públicos, né? Então, sendo esse ponto de referência para concursos públicos, nada melhor do que aproveitarmos esse espaço para trazer novos debates, novas ideias, e foi por isso, certamente, que esse convite surgiu e generosamente nosso amigo Ponto abriu esse canal e estou aqui ocupando o espaço dele. Então, em primeiro lugar, quero agradecê-lo por esse espaço, dizendo que é uma honra realmente estar aqui e agradecer a presença de vocês, né, para poder discutir sobre direito administrativo focado para os concursos públicos. Meus caros, qual é a ideia principal, qual é a nossa grande preocupação? Em resumo da ópera, é pensar em estudar direito administrativo de uma forma muito mais produtiva para que as questões dos nossos concursos sejam garantidas. Como podemos buscar essa garantia de questões de direito administrativo voltada para concursos? Essa é a ideia basicamente que eu quero conversar com vocês. Talvez o que eu venha falar aqui fuja um pouco do que os nossos amigos professores de concursos especificamente conversam, mas fuja um pouco dessa rotina de estudos que esses professores têm, porque a minha formação, meus caros, é uma formação muito mais acadêmica. Sou professor de Direito Administrativo há 15 anos já e tenho 8 livros escritos na área, né? Um livro pela editora Saraiva, que já está na sua 4ª edição, que é esse o controle da administração pública, e outro livro pela editora RT, que é o Ato Administrativo e Interesse Público, que já está também finalizando a sua 3ª edição. E ao estudar todo esse tempo, ao interagir com os alunos e ao me aprofundar nos estudos específicos para concursos públicos, principalmente aqui na Escola da Magistratura do Estado do Paraná, revisando, lógico, as provas, tanto da magistratura estadual quanto da magistratura federal, o que eu verifiquei que é extremamente importante que nós tenhamos um estudo um pouco mais cuidadoso com os fundamentos do direito administrativo. Mais do que estudar de forma rasa, de forma superficial, as normas do direito administrativo, ao estudar os fundamentos do direito administrativo, nós certamente teremos um sucesso muito maior nessa matéria nos concursos públicos. Mas quando eu falo isso, estudar fundamentos do direito administrativo, normalmente as pessoas se assustam, né? Nossa, vou ter que fazer o quê? Um mestrado específico em direito administrativo, vou ter que fazer uma especialização. Não, meus caros. O que eu quero trazer aqui para você é que os fundamentos do direito administrativo podem ser muito mais simples do que vocês imaginam. Eu, pessoalmente, como eu disse para vocês, trilhei uma carreira acadêmica, fiz especialização, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em Direito do Estado na PUC Rio Grande do Sul. Depois de passar por tudo isso, é que essa conclusão chegou e também por acompanhar esses alunos de concursos públicos. Recentemente foi aprovado num concurso do Instituto Federal do Paraná e seguir esse modelo que certamente concluí que deu certo. Ao revisar essas provas da magistratura estadual e federal dos últimos anos, também cheguei à conclusão que pelo menos 30, 40% da matéria é assassinada só nesses fundamentos, né? Conseguimos matar essa matéria só com um bom estudo nesses fundamentos. Por quê, meus caros? A nossa preocupação é efetivamente trazer alguns eixos do estudo do direito administrativo. O primeiro eixo é lembrar que o direito administrativo não tem um código específico.
né? Então não temos esse apoio, não temos essa muleta de estudar um código específico para buscar as respostas do direito administrativo. E, por um outro lado, não temos condições de estudar todas as leis do direito administrativo, todas as normas, todos os regulamentos de direito administrativo. Logo, o nosso empenho, a nossa busca precisa ser saber instrumentalizar, saber operacionalizar essas bases fundamentais do direito administrativo que eu já vou tratar aqui com vocês. Tá? Então, temos que aceitar, né, o famoso aceita que dói menos, aceitar que não temos essa muleta, esse eixo onde gira os valores, os princípios, as regras do direito administrativo codificada. Isso não significa que o direito administrativo não tem uma lógica específica que pode ser utilizada para todos esses regulamentos, para todos esses atos normativos, para toda essa atuação da administração pública. E como buscar, então, esses fundamentos? Qual é o primeiro passo para se agir ou começar a estudar o direito administrativo? Meus amigos, direito administrativo se começa estudando pela Constituição. Não há norma, não há maneira de se imaginar direito administrativo afastado, e lógico, qualquer outro ramo do direito, mas de uma forma muito mais evidente no direito administrativo, longe, pelo menos, do artigo 37 e, pasmem, dos direitos fundamentais. Há muita gente boa ainda que ignora a aplicação dos direitos fundamentais, tanto na sua perspectiva vertical, Estado-cidadão, como na sua perspectiva horizontal, entre os cidadãos. Então nós precisamos sim saber interagir os direitos fundamentais com o que está estabelecido no artigo 37. Por exemplo, os princípios da administração pública, do caput do artigo 37, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aliás, esse eficiência, o E do LIMP é o que pega muita gente boa, né? Às vezes, na hora da prova fica nervoso, acho que é efetividade, acho que é eficácia, mas precisamos, e também é matéria de várias pegadinhas em concurso, precisamos lembrar que é eficiência. Essa preocupação, por exemplo, com legalidade conectada aos direitos fundamentais pode ser na exigência de um devido processo legal administrativo, na exigência de nós imaginarmos o direito à informação do cidadão. Isso está, como eu disse para vocês, intimamente ligado à administração pública e numa questão dissertativa ou mesmo numa questão objetiva, como nós vamos aqui tratar rapidamente, pode e certamente será cobrado nos seus concursos, tá? Então esse é o primeiro ponto, começar a estudar direito administrativo a partir da Constituição, ok? O segundo ponto é não nos esquecermos de que o direito administrativo está efetivamente conectado com os demais ramos do direito. Precisamos, então, estudar de forma sistemática o direito administrativo conectado com os demais ramos do direito. Por exemplo, como imaginar tratar da responsabilidade civil do Estado sem ter boas noções de responsabilidade civil, que advém do estudo do direito civil, né? E a questão que é estabelecida também no nosso artigo 37, que indica a responsabilidade objetiva do Estado e a subjetiva dos agentes, né, na ação regressiva. Esse é apenas um exemplo para nós lembrarmos que o segundo ponto, além de estudar da Constituição para os demais ramos, precisamos nos preocupar que o direito administrativo, sim, de fato, está conectado com os demais ramos do direito e cada vez mais os concursos públicos cobram essa interação entre esses ramos para saber se o candidato tem essa capacidade de sistematizar o seu raciocínio e lembrar de responder às questões do direito como um todo. Então, cada vez mais vejo que essa separação estanque entre matérias está, de certa forma, diminuindo. O terceiro ponto é lembrar que o próprio direito administrativo precisa ser interpretado de forma sistemática, meus caros.
Existem as principais normas aí de direito administrativo, a Lei 9784, 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, Lei das Licitações, Improbidade Administrativa, 812 dos Servidores Públicos, etc. Elas conversam entre si. Muitas vezes elas se complementam. Eu estava vendo esses dias, por exemplo, a questão da denúncia anônima e a denúncia anônima e improbidade administrativa, por exemplo. Lá, se não me engano, o artigo 14 da Lei de Improbidade Administrativa, um dos parágrafos, se não me engano, o parágrafo primeiro, exige que a representação seja identificada. E vocês pulam lá para o artigo 144 da Lei de 812, que também dessa forma indica a exigência dessa identificação. Mas se vocês pularem um artigo antes da Lei 812, 143, tem a exigência que a administração pública deve apurar qualquer fato, qualquer denúncia. Ou seja, num diálogo entre essas fontes positivadas, nós chegamos à conclusão, tal como o STF e o STJ indica, que sim pode existir denúncia anônima para dar pelo menos um start nas investigações, para que a administração pública dê uma resposta para a sociedade frente àquela provocação que recebeu. E é aceita quando, logicamente, ela indica que existem fatos ilegais ou quando ela já vem com uma bagagem, né, probatória para se abrir o processo administrativo. Tá? Esse é o terceiro ponto. Precisamos também lembrar, meus amigos, além de começar a estudar o direito administrativo pela Constituição, lembrar que o direito administrativo está conectado com os demais ramos do direito. O direito administrativo existe uma conexão entre si. Precisamos pensar que toda a interpretação do direito administrativo, parece uma obviedade que eu estou falando, mas na hora da prova, né, no nervosismo, muitas vezes nós esquecemos para ou indicar uma questão X ou uma questão Y, que o direito administrativo se interpreta conforme a Constituição. E esse conforme a Constituição, meus caros, é uma dica muito importante, não só no direito administrativo. Por exemplo, eu estava vendo o artigo 1º do Código Civil, também daria para se interpretar dessa forma. A Constituição indica uma nova fase de interpretativo do nosso direito. Qual é essa fase? É uma fase humanista, ou seja, temos a dignidade da pessoa humana como o eixo interpretativo do nosso direito, superando a fase patrimonialista, meus amigos. Então se faz necessário imaginar que o direito administrativo está voltado para proteger o cidadão, o direito administrativo está voltado para promover a sociedade. Então, lembrar que o fim social da propriedade, o fim social do contrato também se aplica ao direito administrativo. O exemplo mais claro dessa evidência é a atualização do artigo 3º da Lei de Licitações, quando se inseriu a questão de sustentabilidade para as contratações públicas. Essa sustentabilidade, ou seja, respeito à capacidade renovatória de qualquer sistema, principalmente os sistemas ecológicos, precisam ser o norte, precisam ser o caminho bem claro da administração pública. Ok? Tendo isso, meus amigos, o que eu quero conversar com vocês é que os fundamentos do direito administrativo se resumem e estão estabelecidos de uma forma muito simples. Eu estava conversando com o Ponto aqui e disse, né, que queria trazer essa dinâmica prática. E ele falou, puxa, Felipe, acho que não fica bem no vídeo, tal. Ele que já é experiente, né, nesse ambiente, mas eu vou tentar fazer aqui com vocês. Se vocês tiverem uma folha de papel aí à mão, se vocês tiverem uma caneta, tal, talvez esse exercício junto comigo poderá ser produtivo. Eu vou fazer aqui um desenho, vocês vão ver que o meu talento é artes plásticas, é um espetáculo a forma que eu desenho, para, de certa forma, compreender aquilo que eu estou dizendo e observarem que o direito administrativo não é um bicho tão feio assim e pode ser sim útil
para que nós tenhamos uma boa pontuação nos concursos públicos. Então, eu vou fazer um desenho aqui simples, meus caros. E quero a ajuda de vocês. Deem uma olhada nesse desenho, meus amigos. O que vocês veem aqui nesse desenho? Por favor, com muita educação, com muita compreensão desse professor. Eu ouço, meus amigos, muito que esse desenho parece um elefante visto de costas. Que esse desenho parece o chapéu do Chaves. Esse desenho nada mais é, meus caros, que aqui a administração pública apoiada em dois grandes pilares. Quais são esses dois grandes pilares que conformam os fundamentos do direito administrativo que eu quero que vocês compreendam? Sim, supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do alcance do interesse público. Então vamos lá atualizar o nosso desenho. Supremacia, interesse público sobre privado, indisponibilidade do alcance do interesse público. Observem o talento do professor Felipe. Então aqui assim sai espelhado, né? Aqui, meus caros, na supremacia do interesse público sobre no interesse público sobre o interesse privado, nascem os poderes administrativos. Do outro lado, nascem os princípios administrativos. E aqui começa a ter lógica e talvez tenha a maior graça do direito administrativo. Direito administrativo, meus caros, não tem outra razão de ser, senão controlar a atividade do Estado, segurar a onda do exercício do poder, conter o ímpeto do poder estatal. Nosso amigo Montesquieu já falava que quem tem poder tende a abusar dele. O Estado tem pouco poder ou muito poder nas mãos? Muito poder nas mãos. Por quê? Esse poder que ele tem nas mãos, ele advém de todos nós, de todos os cidadãos. Hegel dizia, capacidade de autodeterminação é liberdade que se exprime em poder. Quando nascemos, vocês sabem que temos essa liberdade absoluta e precisamos abrir mão de parte dessas liberdades para conviver com as outras pessoas e buscar o desenvolvimento. O Estado é responsável pela gestão desse desenvolvimento. O Estado é responsável pela gestão pública. O que é essa gestão pública? Um pedacinho de cada liberdade que nós abrimos mão para conceder para o Estado. Então, um poderzinho de cada um foi juntado ao Estado para ele gerir. Ele não vira titular desse poder, ele tem a gestão, a gerência desse poder. Então, ele efetivamente busca gerir cada pedacinho dessa liberdade em nome de um interesse público. Um interesse público com o feixe de anseios e vontades de todos os partícipes da sociedade, voltado para o interesse comum, que está lá no artigo 3º da Constituição. Qual é o nosso interesse comum? Desenvolvimento. Então, essa é a responsabilidade do Estado e esse poder que nós confiamos para o Estado está voltado para esse caminho. Mas grandes poderes geram grandes responsabilidades, como já dizia o tio Ben, né, do nosso querido Homem-Aranha, e se ele tem grandes responsabilidades advindas desse grande poder, ele precisa de freios, ele precisa de correntes, ele precisa conter esse ímpeto de poder. Do contrário, acontecem duas coisas fundamentais: o desvio do poder ou o abuso do poder. E isso, meus amigos, pode ser resumido nesse desenho. Se temos aqui os poderes, já mostro aqui para vocês, os poderes e os princípios. Olha aqui. Se temos aqui, juro que depois eu disponibilizo uma versão no computador, aí via o drive do nosso amigo Ponto. Se temos aqui os poderes e os princípios, nós precisamos equacionar o exercício do poder com a correspondente, com a proporcional contenção desse poder.
Então, meus caros, quando imaginamos que existe a supremacia ou a preponderância do interesse público sobre o privado, nós imaginamos que a administração pública tem poderes diferentes de nós, meros mortais. Esses poderes se resumem em poder normativo, poder disciplinar, poder de polícia e poder hierárquico. Se não existissem essas correntes, essas contenções, essas amarras, o Estado abusaria desse poder. Mas, professor, mesmo existindo essas correntes, mesmo existindo essas amarras, o Estado abusa do poder. Por quê, meus amigos? Porque não consegue instrumentalizar os princípios da administração pública. Princípios aqui, ao contrário de direitos, significam, indicam os limites que o Estado tem frente ao mundo. Tá? Como o Estado não é sujeito de direito, é sujeito de prerrogativas, essas prerrogativas são os limites que o mundo tem frente ao Estado. Se nós então começarmos a imaginar que o exercício dessas tarefas públicas, em nome de interesses públicos específicos, precisam de um mecanismo, de um complexo de contenção do exercício desse poder, lembraremos que o Estado é determinado conforme a lei, não pode prejudicar ou beneficiar subjetivamente as pessoas. Aqueles que estão ocupando cadeiras, cargos públicos, não podem se autopromover frente a esses cargos. Critérios de moralidade e exigência de perfis éticos, de probidade, etc., são exigidos para o exercício dessa tarefa. Toda a sua atuação precisa ser transparente e com acesso livre à população e, necessariamente, o exercício da tarefa pública precisa ser bem feito, precisa ser correto e precisa trazer efeitos práticos para o nosso mundo. Costumo dizer, meus amigos, que se o administrador público respeitasse tão somente a impessoalidade, não precisaria ter os demais princípios da administração pública. O que eu resumi para vocês aqui é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então temos aqui Olímpia. Muito bem. Do encontro do exercício dos poderes administrativos com a sua correspondente contenção, com as suas correspondentes sujeições, e esse termo é bastante cobrado em concursos públicos, nós temos o que, meus amigos? O ato administrativo. Então, dos princípios dos poderes, nós temos o ato administrativo. Os problemas que giram em torno do direito administrativo estão nesses dois caminhos aqui, que é o desvio de poder e o abuso do poder. O desvio do poder, agir de forma diversa daquela forma exigida em norma, e o abuso de poder, agir além ou aquém da forma exigida em norma. Esse é o resumo. Se vocês começarem a compreender, meus caros, se vocês começarem a entender que o regime jurídico administrativo está baseado em dois grandes pilares: supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e sobre o interesse privado, não sobre os direitos privados. Inafastabilidade do alcance do interesse público pela administração, ou seja, a administração não tem a faculdade, não tem a opção de realizar o interesse público. Só esses dois princípios, e só entender a lógica desses dois valores que sustentam a administração pública, responde muitas das questões. Ou ajudam vocês a escolherem aquelas duas assertivas, né, que vocês normalmente estão em dúvidas. Vocês lembram se a assertiva B ou a assertiva C indica um desses valores que sustentam. Então, a partir dessa lógica, a supremacia do interesse público decorre os poderes administrativos. Do outro lado,
a, a indisponibilidade do alcance do interesse público. Decorrem os princípios, que são as sujeições da administração pública. Delas nasce o ato administrativo, já vai ajudar muita coisa. Questões, por exemplo, de licitações, onde nós discutimos como se faz, quando não precisa de licitação, quais são os princípios da licitação, questões como eu disse para vocês agora há pouco, improbidade civil, responsabilidade objetiva da administração pública, estão todas fundamentadas nesse desenho que eu passei aqui para você. Agora, para, meus caros, encerrarmos, eu separei aqui duas questões, só para demonstrar o que eu estou falando aqui para vocês. Na prova de 2014 do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, questão 85. Peço licença para ler aqui para vocês. A propósito do poder de polícia administrativa e sua conformação atual, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Veja, assertiva número 1. A promoção da ordem pública também envolve deveres de colaboração ativa por parte de todos os integrantes da comunidade. Assertiva 1. A promoção da ordem pública também envolve deveres de colaboração ativa por parte de todos os integrantes da comunidade. O que está cobrando essa questão? Aonde eu acho isso no direito administrativo? Você não acha diretamente no direito administrativo. Se você tiver uma cabeça que o direito administrativo está desconectado, por exemplo, da Constituição e das outras matérias, em lugar nenhum. Essa é uma assertiva que te remonta ao artigo 3º, inciso 1 da Constituição, como um dos deveres, como um dos objetivos da República, promover uma sociedade mais justa e solidária. Precisamos lembrar que os cidadãos também fazem parte do Estado. Nós costumamos a pensar que, por estar do outro lado do balcão, nós não somos partícipes do Estado. Sim, somos. Então, nós também temos deveres de colaboração ativa. Tá? Assertiva número 2. Afirmar que o poder de polícia administrativo é um instrumento de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Olha como eu falei para vocês, estudar direito administrativo a partir dos direitos fundamentais. E aqui eu indico para aqueles que têm um estudo, tem essa preocupação um pouco maior, o livro do professor Ingo Salert, né, que é sensacional sobre direitos fundamentais. A eficácia dos direitos fundamentais, o nome do livro. Significa dizer que ele compreende a competência para impor aos sujeitos o dever de promover condutas ativas que satisfaçam de modo mais adequado os direitos fundamentais alheios e os interesses sociais. Afirmar que o poder de polícia administrativa é um instrumento de eficácia horizontal dos direitos fundamentais significa dizer que ele compreende a competência para impor aos sujeitos o dever de promover condutas ativas que satisfaçam, de modo mais adequado, os direitos fundamentais alheios e os interesses sociais. De novo, meus amigos, é uma questão do direito administrativo cobrando deveres entre cidadãos. E o que o poder de polícia tem a ver com isso? Tudo a ver, meus caros. Temos que lembrar que o poder de polícia, o exercício do poder de polícia da administração pública não é apenas repressivo, ele também precisa ter esse viés proativo. E só conseguimos chegar a essa conclusão estudando bem os fundamentos do direito administrativo. Então, essas duas assertivas, com base nisso que eu falei hoje para vocês, vocês já conseguiriam responder. Então, essas duas assertivas estão corretas. Assertiva 3, de 4. O poder de polícia administrativo pode justificar medidas traduzidas no uso de força material pelo agente, destinada a constranger fisicamente os sujeitos envolvidos. Pode o poder de polícia usar de força física? Sim, pode, meus caros. É aquela velha regra keynesiana da força legítima versus a força ilegítima, né? Conforme o princípio da legalidade. Assertiva 4. A cobrança de taxa instituída para custear o poder de polícia não exige a demonstração da efetiva realização do serviço. E aqui é um entendimento jurisprudencial, que a STF estabeleceu o entendimento de que não precisa dessa efetiva realização.
Ou seja, novamente, meus caros, não tendo um código específico para nos apoiarmos, temos que buscar, primeiro, dos fundamentos e, segundo, dessa conhecimento um pouco mais apurado do que o STF e o STJ, como o STF e o STJ estão tratando da matéria, tal como eu comentei para vocês aqui na questão da denúncia anônima e improbidade administrativa. Ou seja, nessa questão, a correta era a B, onde indicava que todas estavam corretas. E aqui, para terminar, só para não dizer que eu não falei de flores, que é o assunto preferido desse professor, a tal questão nevrálgica que cai em todo lugar sobre discricionariedade administrativa. Se vocês quiserem, depois nós podemos conversar especificamente sobre discricionariedade administrativa e como os concursos pedem, mas talvez esse aqui seja um bom resumo. A questão número 88 desta mesma prova. A propósito da discricionariedade administrativa, analise as assertivas abaixo e assinale a correta. O exercício do poder discricionário resulta da ausência de lei ou da ausência de regulamentação legal de certa matéria. Princípio da legalidade, caput do artigo 37, não podemos imaginar atividade administrativa sem lei. Então está errada. Assertiva 2. A existência da discricionariedade ao nível da norma significa que a discricionariedade existirá com a mesma amplitude perante o caso em concreto e que existirá em face de qualquer situação que ocorra. Como mostrei no desenho, nós chegamos, meus amigos, no exercício dos poderes com as limitações dos princípios no ato administrativo. Esse ato administrativo, ou ele é exercido sem margem de atuação, ou ele é exercido com margem de atuação vinculada à norma. Esse é o caso. Quando nós quando nós lemos uma questão dessa que especifica que a discricionariedade está no nível da norma, ou seja, ela está vinculada à norma. Então essa assertiva também está errada. Assertiva 3 de 4 assertivas. O desvio de poder é um vício subjetivo porque o que importa é se o agente pretendeu ou não discrepar da finalidade legal e não se efetivamente dela discrepou. Meus amigos, a análise da responsabilidade administrativa é objetivo, né, do Estado. Talvez essa questão da análise subjetiva importe no momento de uma ação regressiva do Estado para o agente, mas se efetivamente ele desviou ou não do poder, é uma análise objetiva que independe de dolo e culpa. A 4, então, ela também está errada. Em tema, ou seja, para ter desvio de poder, basta ele não agir conforme a norma. Em tema de controle judicial do ato discricionário, essa é a questão chave que cai sempre, que cai em vários concursos. Em tema de controle judicial do ato discricionário, onde se busca analisar o mérito administrativo, é possível em situações específicas que o juiz exerça em substituição. Normalmente, quando vocês observam o termo substituição e discricionariedade, fujam. Ao administrador, a apreciação subjetiva do ato, a fim de apontar em concreto sobre critérios de oportunidade e conveniência, ou seja, mérito administrativo, a melhor solução para a hipótese em análise. Tá? Tá equivocada, ou seja, a questão correta é a letra C desse concurso, dessa questão do concurso, onde indica que nenhuma das assertivas estão corretas. O que eu quis então aqui, meus caros amigos, foi mostrar para vocês que existe uma forma um pouco mais eficiente, digamos assim, de estudar o direito administrativo do que ficar revendo, lendo e revendo e tentando decorar normas e normas esparsas de direito administrativo. Lógico que essas normas são importantes, a compreensão dessas normas são importantes, mas talvez vocês fortalecerem um eixo para que essas normas ganhem uma lógica, ganhem um sentido, né, umas com as outras, e todas elas conectadas ao artigo 37, principalmente da Constituição, e aos direitos fundamentais, possa ajudar vocês nas questões que envolvem o direito administrativo.
Meus amigos, para não me alongar muito, né, essas eram as ideias aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Fico à disposição para alguma dúvida, né? Qualquer coisa, se vocês também tiverem dúvidas posteriores, podem mandar para o nosso amigo Ponto, que ele vai com certeza me repassar e eu vou ter o prazer de respondê-los, de ajudá-los, porque, como eu disse para vocês no começo aqui da nossa live, que é uma novidade também para mim, desculpem se talvez não fui claro em algum ponto, etc. Mas a melhor forma de estudar, a forma mais eficiente de estudar é necessariamente debatendo o assunto, conversando sobre o assunto e que esse assunto passe a ter algum sentido na mente de vocês. Se vocês buscarem um estudo para concurso meramente por meio de decorar as normas, dificilmente vocês vão conseguir integrar essas ideias e ter um resultado eficiente na prova. Então busquem, de certa forma, ou com o mapa mental, ou com a conversa com outros parceiros, como nós aqui, né, estamos estabelecendo, porque assim ela vai ficar marcada por muito tempo na cabeça de vocês. Ok, meus caros? Estamos aqui para ajudar na medida do possível e eu agradeço demais a atenção de vocês. Tá bom? Ok? Então, vou me despedir. Um grande abraço e fico à disposição. Tchau, tchau.